Bom dia, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce, essa é mais uma aula de língua portuguesa. Voltamos, hein? Eu estou super bem acompanhada do professor Joelso. Olá, bom dia, professora Joyce. Bom dia, primeiro ano, que bom estar aqui com vocês nessa aula de língua portuguesa. Isso mesmo, agora vamos retornar aí, tivemos uma pausa aí de recesso, de feriados, e olha, vamos retornar à segunda parte do conto. Será que todo mundo lembra qual era o conto, professor? Professora Joyce, eu fiz a leitura com você nessa aula desse conto, A Bela Adormecida, e eu acredito que os estudantes vão se recordar, sim, de muitas partes do conto. Acho que ela ficou um bom tempo adormecida aí. Agora é hora de ver o que vai acontecer, né, Pois é, professor? vamos despertar aí deste sono de algumas semanas. Isso mesmo. Então vamos conhecer aí o título da aula de hoje, Leitura de Conto, parte 2. Então estamos aí na sequência 3 do volume 1. Agora é a aula 4. E temos as seguintes habilidades: EF01, LP 26A, EF01, LP 26B, EF15, LP 02B. Então, todas diz respeito à leitura e compreensão de texto. Os colegas professores podem pegar a descrição aí no material do professor do Aprender Sempre. Aí está a nossa trajetória, nós havíamos iniciado antes do recesso, né, professor? Então, nós fizemos uma roda de conversa sobre os contos que os estudantes já conhecem, falamos dos autores, foi bem interessante. Nós fizemos um combinado da agenda de leitura, eu até postei nas minhas redes sociais para o pessoal acompanhar aí, retomar, fazer, porque ainda dá tempo. Fizemos a leitura da primeira parte do conto e agora vamos fazer a leitura da segunda parte do conto. Então, agora vamos para os nossos registros iniciais com a leitura do alfabeto. Você me ajuda, professor? Sim, leitura do alfabeto. Vamos juntos? Letra A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Isso mesmo. Então, essa foi a leitura do nosso alfabeto. Semana passada, nós fizemos umas aulas aí de retomada para os estudantes, os municípios que não estavam em feriados, os estudantes que tiverem interesse em retomar essas aulas aí, que foi bem legal, foi umas aulas bem assim, para retomada mesmo. Nós trabalhamos bastante o alfabeto, então vão lá no repositório, procurem as aulas dos dias da semana passada, que foi bem legal, né, professor? Exatamente, vale a pena conferir. Isso mesmo. E agora, lógico, vamos para os nossos registros iniciais aí, já realizamos a leitura do alfabeto e hoje eu trouxe o nome do estudante Davi, ele é daqui de São Paulo e ele é aluno da professora Cíntia. Aí você vai me falando aí quem aparecer no chat, professor. Certo. Então a professora Joyce vai registrar o nome do Davi. A professora Graça está apontando que os estudantes estão presentes, os estudantes do primeiro ano A. E muitos professores apontam também ali, bom dia. A Yasmin Ferrari, aluna da professora Joana. A Escola Estadual Doutor Miguel Vieira. E muitos outros apontando, professora Joyce, os nomes das escolas. Então, iniciamos agora o mês de abril. O estudante é da cidade de São Paulo, o Davi. E olha só, o nome da professora Cíntia se escreve desse jeito, sem acento e sem o H. Olha só, porque tem Cíntias de várias formas. Eu já vi Cíntia até com SY, professor.
Pois é, existem muitas variações para a escrita do mesmo nome. Isso mesmo, então continuem mandando aí o nome de vocês, que uma hora vai aparecer aqui na aula, a lista está gigante, mas eu sempre anoto o nome de todo mundo, hein, pessoal? E aí, um beijão pro Davi, que hoje eu fiz o registro com o nome dele, tá bom? E aí, professor, eu lembro que a nossa primeira parte da leitura foi no dia 12 de março, foi numa quinta-feira, 12 de março, ou foi numa sexta? Eu lembro que foi a primeira parte do texto, foi no dia 12. E agora, nesta aula, vamos dar continuidade à leitura do conto A Bela Adormecida. E abrir espaço para a conversa, porque depois que a gente lê um texto, a gente se apropria daquela história e a gente pode fazer reflexões daquele texto, das versões que a gente conhece. A professora anda conversando bastante com vocês que cada autor que conta essa história, que a professora já falou que é muito antiga, cada autor que conta aumenta um ponto, que conta de uma forma diferente. Então, vamos ver se essa versão aí que veio no Aprender Sempre, que a professora adaptou para as aulas não presenciais, porque também é um texto muito extenso, a professora já falou que esses textos literários, os narradores, os autores, eles narram bastante, descrevem bastante o ambiente, a sensação que o personagem estava sentindo, então se tornam textos longos, apesar de ficar muito mais fácil de você entrar na história e imaginar tudo o que estava acontecendo, não é, professor? Isso, nós conversamos na aula anterior que essas variações aí, a gente pode confrontar com a versão que a gente já conhece. Então, no decorrer da leitura, embora a gente já saiba o que vai acontecer, a gente vai confrontando com aquilo que a gente já conhece. E aí a gente vai verificando, vai confirmando ou não se o que vai acontecer de acordo com o que você já ouviu e já conhece, ou vai verificando as variações, que eu acho que é a parte mais legal, é ver ali as nuances, quero dizer, os detalhes que vão se modificando de um autor para o outro. Lembrando que, nesse momento, nós estamos falando, né, que os textos são extensos, tudo. Nesse momento, não estamos exigindo de nenhum estudante do primeiro ano que faça uma leitura dessa sozinho, hein? Então, logicamente, tem que estar acompanhado de alguém para orientar, para ler junto. As crianças que acharem já que conseguem ler um título, ler uma palavra, podem ir acompanhando a leitura, devem, por sinal, mas sempre com o auxílio de alguém nesse momento da leitura, realizando a leitura para a criança acompanhando, vendo as partes da história, as linhas, as palavras, acompanhando tudo, não é, professor? Isso, cada parte da história é importante e pode ser acompanhado por você, estudante do primeiro ano, à medida que você conhece, ainda que você não conheça, não saiba tudo a respeito da escrita e da leitura, algumas coisas você sabe, nós acreditamos nisso e você pode aproveitar tudo que você sabe para esse momento de leitura. Você pode ter atenção caso você não conheça tanto sobre a leitura assim. Isso mesmo, então vamos para o momento aí de continuar ampliando o nosso repertório sobre o texto da Bela Adormecida. Então vamos lá, ó. Acompanhe a leitura. Ah, o pessoal lembra o momento que nós paramos, professor? Porque é uma parte muito importante, hein? Eu já ia começar a ler, mas essa é uma parte importante. A ilustração vai recordar, professora Joyce, vai nos ajudar a recordar da parte que paramos. Vejam só a ilustração que aí na tela. O que havia acontecido com a princesa, a Flor Graciosa, para ela estar nesse momento aí da imagem, já deitada, dormindo, hein, professor? Flor Graciosa havia espetado o dedo. Ela tinha encontrado uma velhinha bem suspeita que estava afiando em uma roca e Flor Graciosa espetou o dedo. Lembrando que o rei já havia pedido para tirar todas essas máquinas lá do reino, do castelo, por conta de tudo que havia acontecido no batizado de Flor Graciosa, né? Aquela fada que ficou muito brava de não ter sido convidada e fez o quê, professor? Fez ali um encantamento, a 12ª fada, ao invés de dar um presente, trouxe um encantamento que não foi bem diferente de um presente, foi nada bom.
Isso mesmo. Então, esse seria o momento de fazermos uma roda e os estudantes relembrarem tudo que aconteceu na primeira parte da leitura. Então, agora que nós já sabemos que ela espetou o dedo e deitou lá, e ela se deitou-se porque ela morreu, professor, ou porque ela entrou num sono profundo? Qual que foi o feitiço? Ela se deitou porque, na verdade, entraria em um sono profundo, porque foi a modificação no encantamento que a 13ª fada, que chegou atrasada, ufa, ela conseguiu fazer. Ah, então ela está só dormindo. Ai, que bom. Então vamos ver aí, depois que ela embarcou nesse sono profundo, o que aconteceu. Agora sim eu vou para a leitura. Vamos para a leitura. Olha só. Na mesma hora, aquele sono estranho se difundiu por todo o palácio e todos adormeceram. Em volta do castelo surgiu rapidamente uma extensa mata. E todos adormeceram. Tudo o que estava acontecendo no castelo, os cozinheiros que estavam lá, lavando louça, vendo o que ia preparar para o próximo banquete, adormeceu no momento que estava fazendo suas tarefas. Os cachorros, as galinhas, todos adormeceram e pararam exatamente o que estavam fazendo e deitaram-se no chão do castelo, onde eles estavam mesmo, enquanto a Flor Graciosa também embarcou nesse sono, hein, professor? Não apenas Flor Graciosa dormiu, como todo o castelo adormeceu. Vamos acompanhar aí o que aconteceu. Nas aldeias vizinhas, passava de pai para filho a história de Flor Graciosa, a bela adormecida que descansava, protegida pelo bosque cerrado. Flor Graciosa, a mais bela, a mais doce das princesas, injustamente castigada por um destino cruel. Alguns, mais audaciosos, tentaram sem êxito chegar ao castelo. A grande barreira de mato e espinheiros, cerrada e impenetrável, parecia animada por vontade própria. Os galhos avançavam para cima dos coitados que tentavam passar. Seguravam-nos, arranhavam-nos, até fazê-los sangrar, e fechavam as mínimas frestas. Aqueles que tinham sorte conseguiam escapar, voltando em condições lastimáveis, machucados e sangrando. Outros, mais teimosos, sacrificavam a própria vida. Um dia chegou nas redondezas um jovem príncipe, bonito e corajoso. Soube pelo bisavô a história da bela adormecida. E esse príncipe, ele falou pro avô dele assim, gostei dessa história, hein? Se vários já tiveram coragem de se arriscar e não conseguiram, eu também quero me arriscar. E eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu sou corajoso, eu vou ir lá e vou conseguir, porque eu não tenho medo, eu sou destemido. Olha só, professor. E aí, já tinha acontecido outras coisas com os que tentaram, hein? Porque ele achou que ele seria diferente, hein? Ele queria exibir a sua coragem e estava confiante de que conseguiria ultrapassar aquela barreira de espinhos. E vários já tentaram e não conseguiram, saíram feridos, muitos machucados, né? E será que ele vai conseguir, professor? A gente vai conferir na leitura. E se a gente já sabe o que vai acontecer, professora Joyce, eu vou chamar a atenção dos estudantes, prestem atenção para aquilo que vai acontecer, se vai acontecer exatamente de acordo com o que você conhece ou se vai ter alguma modificação.
Isso mesmo, lembrando que esse texto está na página 33 do material do Aprender Sempre. Gostei muito de uma professora que colocou que vocês podem já ter lido algumas versões e também podem ter assistido alguns filmes. E até os filmes têm versões em desenhos e tem versões até que apareceu há pouco tempo aí em filme mesmo, com pessoas contando uma outra versão dessa história. Muito legal, né, professor? Exato. Então, vamos continuar aí, vamos ver o que aconteceu com esse jovem príncipe. Vamos conferir na leitura. No dia em que o príncipe decidiu satisfazer a sua vontade, se completavam justamente os 100 anos da festa do batizado e das predições das fadas. Chegara finalmente o dia em que a bela adormecida poderia despertar. Quando o príncipe se encaminhou para o castelo, viu que, no lugar das árvores e galhos cheios de espinhos, se estendiam aos milhares, bem espessas, enormes carreiras de flores perfumadas, e mais aquela mata de flores cheirosas se abriu diante dele, como para encorajá-lo a prosseguir. E voltou a se fechar logo, após sua passagem. Essa parte é muito interessante, hein, professor? Se vários tentaram e não conseguiram, mas na vez que esse príncipe tentou, a mata se abriu para ele poder ir e se fechou depois que ele saiu. Interessante essa parte. Por que será que ele conseguiu entrar, hein? Professora Joyce, me deu até uma vontade de bocejar e um pouquinho de sono, porque o castelo dormia há 100 anos. Isso mesmo, o castelo dormia há 100 anos e quando ele foi entrando no castelo e vendo todas aquelas pessoas, o jardineiro que estava cortando as flores, deitado no jardim e dormindo há mais de 100 anos, os guardas com a espada na mão, deitado e dormindo no chão, todos lá no castelo debruçados pelo chão, hein? Ele deve ter estranhado muito, né, professor? Todos sob o encanto da 12ª fada. Então vamos ver o que aconteceu. O príncipe perambulou por longo tempo no castelo. Enfim, chegou ao portãozinho de ferro que levava à torre. Subiu a escada e chegou ao quartinho em que dormia Flor Graciosa. A princesa estava tão bela, com os cabelos soltos, espalhados nos travesseiros, o rosto rosado e risonho. O príncipe ficou deslumbrado. Então ele finalmente encontrou a princesa. E agora, como será que ele vai fazer para quebrar o encanto, hein, professor? O príncipe passou pela barreira de espinhos, chegou até a princesa e nós vamos acompanhar a partir dos próximos do próximo trecho o desfecho disso, porque ele está diante da princesa. Estamos diante daquilo que vai acontecer. O castelo dormindo há cerca de 100 anos. O príncipe, que é aquele que poderia quebrar o encanto, está diante da princesa, professora Joyce. Então vamos lá ver. Logo que se recobrou, se inclinou e deu-lhe um beijo. E imediatamente, Flor Graciosa abriu os olhos e olhou à sua volta sorrindo. Como eu dormi! Agradeço por você ter chegado, meu príncipe. Na mesma hora em que Flor Graciosa despertava, o castelo todo também acordou. Por que será que o castelo todo acordou, professor? Porque o encanto foi quebrado. O encanto foi quebrado. Então, todo mundo lá foi despertado? Todos acordaram junto com Flor Graciosa. Então, vamos ver a última parte do texto? Olha só. O príncipe, então, pediu a mão da linda princesa
que por sua vez já estava apaixonada pelo seu valente salvador e viveram felizes para sempre. Legal, hein? Adorei essa versão, hein, professor? Uma versão muito detalhada, que o autor descreve todos os cenários, todos os sentimentos das personagens. Muito legal, não é, professor? É bem bacana, ainda que você já conheça, que você retome o texto para uma outra leitura. Eu acho muito legal fazer isso e acho muito produtivo e proveitoso, professora Joyce, conferir como se deu cada acontecimento, porque a gente sabe que o castelo dormiu, mas a gente vai ter mais detalhes de como que o castelo adormeceu e como se podia ver o castelo, né? O autor detalha isso no texto. Então, quando a gente vai no texto para fazer a leitura, a gente consegue perceber essa cena em seus mínimos detalhes, como a professora Joyce já apontou para nós. Então, agora tem umas perguntinhas aí para vocês na página 35 do Aprender Sempre, para a gente refletir um pouquinho sobre o texto. Existem muitas versões do conto A Bela Adormecida. A que lemos nesta aula tem passagens diferentes ou parecidas com as que vocês conhecem? Olha, eu vou falar um ponto que me tocou muito dessa versão, professor. Sim. Foi o nome da princesa, porque eu sempre conheci essa princesa como Princesa Aurora. Eu não sabia que tinha uma versão do nome dela ser Flor Graciosa. Professora Joyce, eu também me lembro de leituras que eu já fiz desse conto em que a princesa se chamava Aurora também. Olha só, a professora Ana Paula colocou lá que é bem parecida com a versão que ela já conhecia. Eu me lembro também de uma outra versão em que sempre que o autor se referia à princesa, ele se referia à Bela Adormecida. Isso, aqui ele cita bastante o nome dela, né? Sim. E eu achei muito legal também a explicação do porquê essa décima terceira fada ficou muito brava, né? E fez isso com a princesa. Outras versões não apresentam tão detalhado porque que ela ficou nervosa, né, professor? Pois é, a gente tem a atenção voltada para essa décima segunda fada, não é? Essa fada com esse comportamento de não fada. Isso, a 12ª foi a que salvou e a 13ª foi a que não foi convidada, né? Tinham 13 fadas, isso mesmo. Olha só, a professora Lúcia está colocando que ela conhece versões que tem apenas 3 fadas. É verdade, a maioria das versões tem 3 fadas apenas. Vamos ver o que mais. Qual parte da história nos permite antecipar que o feitiço vai se concretizar? Eu vi várias partes que dão a entender isso, professor. Mas a parte que mais me tocou, e eu até levantei esse porém, sabe qual é? A parte que as árvores se abrem para o príncipe passar. Sendo que todos os outros tentou entrar lá no emaranhado de flores espinhentas e não conseguia, até se machucava e ficava muito ferido. Ele não. O texto descreve que as árvores foram se abrindo para ele entrar. Então, já dá a entender que alguma coisa vai acontecer de diferente, né, professor? É verdade, é verdade. Observando bem essa parte que a professora Joyce mencionou, eu estava recordando enquanto a professora Joyce falava, porque os espinhos se abriam, não é? As plantas se abriam para o príncipe passar, ele não teve nem que ser tão corajoso assim, né? A coragem dele já foi ali a chave para que os espinheiros se abrissem e que ele passasse. Isso mesmo. E agora até uma pergunta que a gente já falou um pouco. Quem você acha que era a velhinha que fiava? Nós já até comentamos isso, essa velhinha que apareceu do nada, que fiava numa máquina que o rei já tinha extinguido essa máquina lá, que não era para ninguém usar esse tipo de máquina no reino, e ela mexendo com essa máquina, professor. Quem será que era essa velhinha? Isso, uma professora até apontou esse momento, o momento em que a Roca aparece com a velhinha, né? Na cena com a velhinha. E apesar dessa personagem ter muitos aspectos que parecem de uma bruxa, era apenas a 13ª fada muito furiosa. Então, ela não era bruxa, não aparece em nenhum momento a palavra bruxa no texto. Ela era a 13ª fada muito furiosa por não ter sido convidada. Então, a velhinha era ela, né, professor? Uhum. E agora, a última pergunta: por que você e seus colegas acham que muitos príncipes tentaram e não conseguiram chegar ao palácio, só o último príncipe aventureiro, só ele que conseguiu? Porque eu acho que já tinha dado tempo, não é, professor? Por que você acha?
já tinham dormido o suficiente? Porque estava no pacote do encantamento, professora Joyce. Fazia mesmo. parte do encantamento? Porque já tinha passado 100 anos aí do encantamento, isso mesmo. Nesta aula, realizamos a leitura da segunda parte do texto, A Bela Adormecida, e refletimos sobre as diferentes versões do conto. Fica aí as redes sociais, minha, do professor e do Centro de Mídias, e a avaliação aí dessa aula, sempre preparada com muito carinho. Estava ansiosa para ler essa segunda parte do conto, hein, professor? Acordamos a tempo. Acordamos a tempo. Demorou, mas acordamos. E aí vamos continuar aí a sequência 3 no decorrer da semana, hein? Obrigado por todos que acompanharam. Tchau.